Bomba! Em uma reviravolta surpreendente, Bolsonaro acabou de dar um sonoro não para Ricardo Nunes. As negociações que muitos acreditavam ser sólidas começaram a ruir quando Bolsonaro, em uma reunião tensa, declarou que não gravará nenhuma campanha para Nunes na televisão. O que parecia ser apenas um rumor, agora ganha contornos de realidade, com fontes confiáveis afirmando que Bolsonaro pode estar preparando um vídeo histórico onde confessará publicamente que cometeu um erro ao apoiar Nunes. As implicações desse rompimento podem sacudir os alicerces políticos como nunca antes. Nos bastidores, a tensão está no ar. Valdemar Costa Neto, líder influente do Partido Liberal, PL, já deixou claro que um rompimento entre Bolsonaro e Nunes poderia ter consequências devastadoras. Rumores fervilham sobre o que Valdemar pode fazer, e há quem diga que ele estaria disposto a tomar medidas drásticas para preservar a unidade do partido. Alguns insiders sugerem que Valdemar ameaçou, sem rodeios, que se Bolsonaro realmente romper com Nunes, ele não hesitará em expulsá-lo do PL. O que parecia ser uma simples divergência política agora se desenrola como um drama de proporções épicas. O clima nos corredores do poder está eletrizante. A possibilidade de Bolsonaro se aliar a Pablo Marçal, uma figura controversa e carismática, apenas aumenta a especulação. Será que Bolsonaro realmente fará essa mudança radical, sacrificando uma aliança construída ao longo de meses? E o mais importante, como reagirá o público, que já está acostumado com as manobras imprevisíveis de Bolsonaro? A resposta ainda está no ar, mas uma coisa é certa. Essa decisão poderá redefinir o panorama político brasileiro, provocando uma onda de reações que vão desde o choque até a celebração. Enquanto os apoiadores de Ricardo Nunes tentam entender o que aconteceu, uma sombra de incerteza paira sobre o futuro de Bolsonaro dentro do PL. A batalha que se desenha é mais do que uma simples disputa de poder. É uma luta pelo controle da narrativa política do país. Se Bolsonaro realmente der o próximo passo e romper com Nunes, poderá enfrentar a fúria de Valdemar e o possível isolamento político. Mas, como sabemos, Bolsonaro nunca foi de recuar diante de desafios. O que ele fará a seguir é um mistério, mas o desenrolar dos próximos dias promete ser explosivo. Não se surpreenda se, por acaso, acontecer algum incidente com o avião de Pablo Marçal ou se ele sofrer um ataque direto. As nuvens estão carregadas, não apenas no céu, mas também nos bastidores políticos. A esquerda está em pânico, sentindo o chão tremer sob seus pés. Jair Bolsonaro, o homem que já enfrentou batalhas titânicas, agora está prestes a romper com Ricardo Nunes, um movimento que promete virar o jogo. Há um cheiro de traição no ar, e Bolsonaro o sentiu de longe. Descobriu que Valdemar Costa Neto, alguém que deveria ser um aliado fiel, estava tramando nas sombras. Segundo a Folha, o próprio Valdemar teria recebido uma proposta da esquerda, uma oferta irrecusável para trair Bolsonaro. O golpe foi orquestrado com precisão cirúrgica, e a assinatura de Ricardo Nunes no documento foi o toque final desse pacto sombrio. O enredo se complica ainda mais com a entrada de Tabata Amaral, a candidata à Prefeitura de São Paulo. Ela, com um sorriso frio nos lábios, desenhou um plano malévolo para prejudicar Marçal, acreditando que seria sua obra-prima. Contudo, a realidade lhe reservou uma surpresa amarga. Em vez de derrubar Marçal, suas redes sociais suspensas se tornaram o estopim de uma revolução digital. Marçal, astuto e resiliente, criou uma nova conta em questão de horas. E nas últimas 24 horas, seu nome ecoou em todas as esquinas da internet, enquanto o Google registrava um recorde histórico de buscas. O que era para ser sua queda se transformou em um renascimento digital, alimentado pela curiosidade e pelo apoio de seus seguidores.
Mas as sombras continuaram a se mover. A maior facção criminosa de São Paulo, conhecida por sua força e influência, sentiu o gosto amargo da traição. A esquerda, que havia selado um acordo com eles, não cumpriu sua parte do trato. O resultado? Um plano macabro foi revelado: a morte de Pablo Marçal. As engrenagens desse plano já estavam em movimento. A data e o local foram escolhidos a dedo. Um comício em uma comunidade onde Marçal estaria vulnerável, cercado por aqueles que deveriam ser seus apoiadores, mas que agora poderiam ser seus algozes. Nesse cenário de intrigas e conspirações, Tabata Amaral jogou mais uma carta. Acusou Pablo de usar um canal no Discord para recompensar pessoas que fazem cortes de seus vídeos, espalhando-os pelas redes sociais como uma epidemia viral. O que parecia ser um simples campeonato de cortes, onde os melhores eram premiados, tornou-se uma arma poderosa. Os trechos dos debates de Marçal ganharam uma visibilidade sem precedentes, causando um verdadeiro alvoroço na internet. Mas por trás dessa estratégia havia algo mais obscuro. Afinal, o que há de errado nisso? Será que Pablo não pode recompensar seus seguidores por ajudarem a divulgar sua mensagem? Isso é ilegal? Antes de responder a essas perguntas, é crucial analisar o contexto em que tudo isso está acontecendo. Estamos em pleno processo eleitoral, onde cada movimento é observado com olhos críticos. Pablo Marçal é um candidato e, como tal, está sujeito às regras do jogo. Regras essas que são rígidas e não toleram desvios. Essas regras incluem limites de gastos de campanha, a obrigatoriedade de declarar todos os gastos na prestação de contas e a comprovação da origem dos recursos. Se um candidato ultrapassa esses limites ou omite informações, isso pode ser considerado abuso de poder econômico, uma infração grave. E se houver abuso, as consequências são severas. A candidatura pode ser cassada e o candidato pode ficar inelegível, mesmo após ser eleito, destruindo todas as suas ambições políticas. Além disso, há uma questão ainda mais delicada: o pagamento de prêmios durante a campanha. Isso é proibido, uma linha que nenhum candidato deve cruzar. As empresas, que muitas vezes estão por trás desses pagamentos, também estão proibidas de agir em nome do candidato. Somente o próprio candidato, seu partido ou a coligação têm o direito de realizar gastos de campanha. Qualquer desvio dessas normas é visto como uma tentativa de manipular o processo eleitoral, algo que as autoridades eleitorais não toleram. Neste tabuleiro político, cada peça move-se com cautela, mas também com intenções ocultas. Os olhos de todos estão voltados para os próximos movimentos de Bolsonaro: Valdemar Costa Neto, Tabata Amaral e, claro, Pablo Marçal. Enquanto Marçal luta para manter sua candidatura viva, as ameaças ao seu redor se intensificam. O plano para silenciá-lo está em andamento, e a cada dia que passa, o perigo se aproxima. Será que ele conseguirá escapar desse labirinto de traições e conspirações? Ou será que o destino já selou seu trágico fim? A tensão aumenta a cada segundo, enquanto as forças sombrias se movem nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Pablo Marçal, que já foi um nome pouco conhecido, agora é o centro de uma tempestade política, onde cada decisão pode ser a diferença entre a vida e a morte, entre o sucesso e a ruína total. E enquanto todos esperam pelo desfecho, uma coisa é certa: este é um jogo perigoso, onde as regras são feitas para serem quebradas e onde a verdade é a primeira vítima. Mas o tempo está correndo e as escolhas precisam ser feitas. No final, a história será escrita pelos vencedores, mas quem serão eles? Pablo Marçal, que ousou desafiar o sistema, ou seus inimigos, que não medem esforços para destruí-lo? A resposta está nas mãos do destino, e só o tempo dirá quem sairá